Entramos para a hora 10 com mais um espaço de análise e vamos falar sobre a importância do caderno dos direitos humanos. A Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados lançou recentemente o caderno dos direitos humanos. Vamos saber já o que é isto com o Dr. João Nhaposse, ele que é da Ordem dos Advogados. Dr. Nhaposse, muito obrigado por estar aqui conosco. Quando falamos do caderno dos direitos humanos, estamos exatamente a dizer o quê? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade que nos é dada de explicar mais uma vez esta temática de direitos humanos que muito preocupa a sociedade moçambicana. Bem, caderno de direitos humanos. Por que caderno de direitos humanos? A Ordem dos Advogados, através da sua Comissão de Direitos Humanos, tem notado uma sequência de violação dos direitos humanos que, na verdade, tem sido recorrente e tende-se a consolidar. Quer dizer, está a ficar consolidado esta prática de violação, exatamente, de violação dos direitos humanos. Às vezes parece que é intencional, às vezes também parece que há negligência ou falta de conhecimento por parte de algumas autoridades ou entidades que até têm a obrigação de proteger os próprios direitos humanos. Então, a Ordem está num processo de selecionar aqueles direitos e liberdades fundamentais que são mais violados, que são objeto de maior limitação, seja de natureza abusiva ou ilegal. E um desses direitos, antes disso, permita-me dizer que o caderno visa explicar, educar, tem uma vertente pedagógica no sentido de educar a sociedade e dar a conhecer sobre os direitos humanos que são vários e como se comportar, onde recorrer em caso de violação, como prevenir e como exercer dentro do quadro constitucional em vigor em Moçambique, sem criar transtornos à ordem pública. Neste primeiro caderno começaram a falar das manifestações. Este primeiro caderno vem explicar o sentido e o alcance do direito à manifestação. Nos últimos anos é notório a limitação ilegal e abusiva do exercício do direito à informação, sobretudo por parte das autoridades policiais. A Polícia da República de Moçambique tem sido a cara da violação do direito à manifestação, assim como a Polícia Municipal. Então, estes têm sido a cara da violação do direito à manifestação, em termos práticos, são eles que vão à rua, que impedem os cidadãos. Mas também temos as autoridades governamentais e municipais, aquela área de governação em que o cidadão recorre. A própria polícia também. Exatamente. Em que o cidadão recorre para dar a conhecer, para informar de que um grupo de cidadãos vai manifestar para reivindicar determinada situação sobre a qual não concordam ou para alterar e melhorar o custo de vida ou parar com violação de outros direitos. Quer dizer, o direito à liberdade de manifestação é um instrumento constitucional que permite os cidadãos contestarem várias situações de governação sobre a qual não concordam ou que põem em causa as suas condições de vida ou os seus direitos, e também permite exercer outros direitos, como é o caso da liberdade de expressão. Pode estar a ser coartado a liberdade de expressão. Os cidadãos têm a prerrogativa de manifestar contra essa limitação à liberdade de expressão. Os cidadãos podem não concordar com a situação corrente agora da violação do direito à educação, a questão dos livros. Então, pede-se uma resposta. Por que é que chegamos a este nível? O cidadão pode manifestar contra essa situação de violação do direito à educação e pedir uma resposta cabal por parte dos nossos dirigentes para resolver essa situação, como também pode manifestar
contra a questão da manifestação. Então, é um instrumento de participação pública, fundamentalmente. Não há aqui risco de ser conectado como um instrumento de agitação, assim? Não, se é um instrumento de agitação, é a própria Constituição que está a agitar. Então, o que a Ordem dos Advogados está a fazer, no fundo, é interpretar a Constituição, interpretar as leis que exatamente, que estabelecem o direito à liberdade de manifestação. A Ordem dos Advogados está a explicar ao cidadão, está a explicar às autoridades qual é o sentido e o alcance do direito à liberdade de manifestação, em que circunstâncias se exerce, como é que pode ser limitado, quer dizer, está tudo detalhado no caderno, tendo em conta o que está previsto na Constituição e na própria lei que regula o direito à liberdade de manifestação, para além dos instrumentos internacionais dos direitos humanos de que Moçambique é parte. Então, o caderno vem explicar a contextualização, por que razão a Ordem fez este caderno, um caderno simples, um caderno muito simples, de fácil compreensão. A Ordem procurou, com uma linguagem mais simples possível, explicar a finalidade do direito à liberdade de manifestação, como é que se exerce e, fundamentalmente, esta questão da autorização. Não é? Nós temos aqui polêmico isto. Muito polêmico, um debate muito profundo em que não sabemos se não sabem, se estão a ignorar. Então, a Ordem vem explicar que a própria lei, em que circunstância, a própria lei vem demonstrar que para o exercício do direito à manifestação não é necessário pedir autorização. A lei é clara quanto a isso. A gente explica em que medida isso está plasmado na lei. Sobre a justificativa de que não pediram. Sim, a tendência de limitar o direito à informação com esse argumento. Tem diferido o pedido de autorização, né? Há um despacho do município ou do governo distrital ou qualquer outra autoridade a quem é informado sobre a manifestação, vem diferir. Então, aquele documento que os cidadãos submetem à administração pública ou ao município não é necessariamente um pedido de realização de manifestação. É uma nota escrita que visa informar. Então, o cidadão vai informar que no dia X, hora Y, neste ou naquele local, vamos marchar, por exemplo. Sem essa nota, o cidadão pode manifestar-se? A lei obriga que, por uma questão de ordem pública e segurança para os próprios manifestantes, a lei obriga que o cidadão remeta uma comunicação. Quer dizer, é uma informação. Vamos manifestar neste dia com este itinerário. Então, é mais para a própria administração pública, para as próprias autoridades, não limitar, mas garantir alguma segurança para que... Não precisa ficar à espera da resposta. Não é nenhum pedido, é mesmo uma comunicação, é uma questão de urbanidade, uma comunicação de boa comunicação, de convivência que a própria lei permite. Então, se houver algum impedimento, a própria autoridade a quem foi comunicada vai, num prazo estabelecido, pelo menos 2 dias antes da realização da manifestação, vai dizer que não pode realizar a manifestação por um motivo, por exemplo, de saúde pública, não é? Há uma questão de saúde pública muito séria e que não há espaço para aquilo. Então, porque a lei permite que seja limitado para salvaguardar outros interesses ou direitos protegidos pela própria Constituição. Mas não pode ser de uma forma atabalhoada. É de acordo com o que está escrito na Constituição. Não podemos inventar os motivos. Como temos vindo a constatar. Exatamente. Então, e onde é que o cidadão deve recorrer em caso de não ter primeiro esta permissão de realizar a manifestação, sem esta justificação, como fez menção aqui o Tonha Poça, e em caso do cidadão, mesmo assim, mesmo com este comando contrário, fizer-se à rua para manifestar,
e for impedido pela polícia, aonde é que deve recorrer para reclamar ou para repor esse seu direito? Bem, regra geral, a própria Constituição da República vem dizer que os cidadãos têm direito de recorrer aos tribunais perante atos que violam os seus direitos, não é? Então, podem recorrer aos tribunais. É verdade que tem todo aquele formalismo, o tribunal tem que constituir advogados, se não tem advogado tem que recorrer à assistência gratuita através do IPAS, através da própria ordem dos advogados, há todo um formalismo no procedimento, mas os tribunais estão ali para defender os direitos dos cidadãos, proteger os direitos do cidadão, só tem que submeter. Mas para além dos tribunais, há outras instituições que servem como mecanismo rápido, como é o caso do provedor de justiça. Podemos recorrer ao provedor de justiça, é gratuito, e o provedor de justiça tem a função de defender a legalidade e a justiça perante a atuação da administração pública que viola os direitos dos cidadãos. Então, temos o provedor de justiça, que é um mecanismo menos formal, é gratuito e é mais rápido. A ordem explica no seu caderno o recurso a essas instituições, como também pode recorrer ao Ministério Público, não é? Pode recorrer direto à Procuradoria-Geral da República ou o Ministério Público junto à área dos fatos, onde for impedido isso, para reclamar sobre a ilegalidade dessa denegação do exercício do direito à liberdade de manifestação. E tivemos exemplos nas manifestações anteriores de cidadãos que foram mesmo reclamar e queixar-se e não aconteceu nada contra esta violação dos seus direitos. Portanto, ou seja, o comportamento das pessoas que têm que velar pela ordem, que estivemos aqui a falar da polícia e outras, continuam com o mesmo comportamento, mesmo diante desta violação gritante, mesmo diante destas reclamações junto aos tribunais, junto à própria ordem dos advogados? Bem, eu penso que até aqui muitos exemplos vão no sentido de o cidadão muito denuncia através das redes sociais, muito recorre à imprensa, o que não está mal, mas tem que complementar este tipo de denúncia com uma efetiva denúncia nas instituições de justiça de que estamos a falar, provedor de justiça, tribunais, Ministério Público, Comissão Nacional dos Direitos Humanos, ordem de advogados, tem de ir a essas instituições para seguir o processo até o fim, em termos de uma resposta. E perante a demora, a morosidade ou falta de resposta por parte dessas instituições, significa que também temos um mecanismo para avaliar que tipo de justiça temos. Muitas das vezes disse que não está acontecendo nada, não há justiça, mas estas instituições não foram interpeladas efetivamente, não é? Então, é preciso submeter a queixa, é preciso interpor o processo, a ação, para termos um instrumento que demonstra que não. Os tribunais também não estão a responder, que é para intentarmos ações próprias para responsabilizar estas pessoas que deveriam garantir a justiça e não estão a garantir a justiça. E também avaliar o nível de preocupação com as questões de direitos humanos e justiça em Moçambique. Até que ponto as nossas instituições de justiça estão interessadas em proteger os direitos dos cidadãos. Isso só é possível se nós usarmos estes mecanismos. Quer dizer, o direito à manifestação, de tão importante que é, permite o exercício do gozo de outros direitos e também serve de um instrumento de monitoria da atuação das nossas instituições de justiça. Mas o que é que levou esta Comissão dos Direitos Humanos a começar com a manifestação? Que repórteres é que teve nos últimos momentos que chegaram até a vocês como comissão e se calhar até outras entidades e obrigou que a comissão dissesse, olha, primeiro vamos começar por manifestação? O que levou a ordem a começar com o direito de manifestação é porque este é um dos direitos e liberdades fundamentais cuja violação é grosseira. É grosseira e está a limitar o exercício da cidadania e também a criar uma espécie de retrocesso no processo da democratização do país.
o direito à manifestação está muito ligado ao Estado de Direito democrático, ao exercício da democracia, ao exercício da liberdade de expressão. Hoje em dia as pessoas têm medo de se expressar, falam no anonimato, ninguém quer se expressar. Falam nas redes sociais. Exatamente por causa do que pode lhes acontecer. Tem receio de exercer devidamente o direito à informação, à liberdade de informar. Então, o que está a acontecer é que, num contexto de subida do custo de vida de forma galopante, o custo de vida hoje está terrível e a sociedade não está a perceber por que é que isto está a acontecer, não nos é avisada a subida dos preços, dos impostos. Todos os dias o cidadão é atacado com novos impostos, com novos preços dos bens e serviços, e quando pretende manifestar, há várias formas de manifestação, mas a manifestação do tipo marcha, de ir à rua, é mais expressiva. É mais expressiva porque chama de facto a atenção dos nossos dirigentes, chama de facto a atenção dos nossos governantes, mas também é um atestado de incompetência. É como se o cidadão estivesse a passar um atestado de incompetência para o próprio governo, não é? Para o próprio governo, e daí que começou-se a limitar. Mas limita-se também, nós não podemos deixar de ver o cenário político, limita-se num contexto em que há uma tendência de Moçambique a avançar para um comportamento ditatorial. Então, um sistema que está a aplicar a ditadura, não é? Está a aplicar a ditadura e não pode permitir este tipo de liberdade. Antônio, posso recuando, acho que creio que foi em 2010, não me falha a memória, que houve a grande manifestação que culminou com muito vandalismo, muita destruição. Não estará o Estado a querer proteger ou salvaguardar que situações dessa natureza voltem a acontecer? Não, a única forma do Estado evitar que essa situação de 2010 ou 2008 volte a acontecer é permitir que as pessoas possam manifestar de forma ordeira com a segurança do Estado ali. Permitir, porque a situação de 2010 foi uma revolta por causa de não permitir as pessoas exercer a manifestação de forma, conforme está previsto na Constituição. O que vai acontecer? A cidade está a pedir manifestar nos termos da lei. O Estado não está a deixar, sem nenhum fundamento legal. Quer dizer, as pessoas se sentem cada vez mais limitadas no exercício do seu direito. E como se não bastasse, um dado importante que nos fez fazer esse caderno, como se não bastasse, é que aquele que quer manifestar para exaltar o governo do dia, ou para... é permitido. Exatamente, é permitido. Que quer manifestar no sentido de louvor ao Presidente da República, estes são permitidos. Então, ou não é permitido? Tiram outras formações políticas. Então, há aqui uma atitude de discriminação, sem nenhum fundamento. Porque é que o cidadão não pode manifestar contra o custo de vida, não pode manifestar contra as portagens? Por que é que não pode manifestar contra atos que violam os seus direitos? Aliás, tentou manifestar-se contra as portagens. Então, essa limitação é grave. Está a prejudicar o exercício da democracia. Está a representar um retrocesso no exercício de outros direitos. E, atualmente, em Moçambique, ninguém manifesta. Toda a gente tem medo. Significa que está banido. Do ponto de vista prático, em Moçambique, está banido o direito à manifestação. Ficou apenas na Constituição, ficou na lei, uma espécie de norma morta. Mas toda a gente tem medo. Por quê? Porque a polícia agride, detém arbitrariamente, tortura, são maus tratos, até já houve situação de baleamentos que resultaram em mortes. Então, toda a gente agora tem medo, ninguém quer manifestar. Para manifestar, tem que ser algo que é para exaltar o nome do governo do dia, ou exaltar o Presidente da República, ou exaltar o Partido Frelimo. Não pode, não pode. Isto é mesmo coartar Agora, Antônio, mas como é que este cidadão vai ter acesso a estes cadernos, vai ter acesso a esta informação? Estes cadernos podem ser encontrados na Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados também vai fazer uma publicação eletrônica do mesmo, para facilitar aqueles que têm acesso a estes mecanismos. A Ordem dos Advogados, sobretudo, vai distribuir estes cadernos para a Polícia da República de Moçambique, para
as autoridades municipais, para aqueles que lidam diretamente com a questão da manifestação, que é para poderem compreender, porque também queremos acreditar que em algum momento não percebem o sentido, o alcance do direito à manifestação. É para educar, que é para a polícia, as autoridades civis também, o município, compreender em que medida pode limitar ou não a questão da manifestação, mas que também está claro aqui, que é para ficar claro, que a manifestação não carece de autorização. E exercer o direito à manifestação não é nenhum mal, é bom até para o Estado, credibiliza o Estado, porque o Estado encontra uma forma de comunicação. Também. Encontra uma forma de comunicação com a sociedade, com o cidadão. Como é que a sociedade está Exatamente. a reagir perante os vários acontecimentos, como esse de custo. E vai melhorar. Há de melhorar o sistema de governação, há de melhorar a participação pública, há de haver maior interação entre o cidadão e o Estado em várias dimensões da atuação do Estado, seja através do governo, seja através dos outros órgãos. Antônio Afonso, começamos Estado. com este caderno de manifestações, mas acredito que vem mais. Sim, vem. Tem um projeto uma da série. Comissão que Exatamente. tem de tirar mais quantos cadernos? Numa primeira fase, nós vamos fazer 5 cadernos. Não é? 5 cadernos. Seguidamente, vamos ter um caderno sobre o direito à informação, que é também muito polêmico, muito complicado, o exercício do direito à informação e liberdade de imprensa. Só para lembrar que recentemente foram aprovadas duas leis no âmbito do branqueamento de capitais e terrorismo, que muito põem em causa o exercício da liberdade de informação e põe em causa a atividade da própria imprensa. Então, o porquê de atacar esses direitos? Direito à informação, liberdade de imprensa, liberdade de associação, manifestação, quer dizer, são direitos políticos e civis extremamente fortes para monitorar a atuação do Estado, para monitorar a atuação do governo e criticar qualquer má atitude que viola esses direitos. Então, se atacamos essas questões, matamos a democracia e instauramos um sistema de ditadura, ainda que não esteja escrito ditadura, mas é o que está a acontecer na prática. Nós estamos a viver numa sociedade de medo. O medo está institucionalizado. Toda a gente tem medo de intervir, toda a gente tem medo de falar, as pessoas não conhecem os seus direitos. Acredito que quem está a assistir-me agora, eu sei, quando sair, é de ouvir comentários, no sentido que é uma agitação. Exatamente, estamos a fazer uma agitação, toma mais cuidado, mas nós não estamos aqui a falar mal, estamos a falar aquilo que está na lei, aquilo que a Assembleia da República aprovou, aquilo que está em vigor no Estado moçambicano. Nós estamos a falar fora da lei. Estamos a seguir a lei, é cidadania, mas por causa da atuação do nosso Estado de intimidação, de agressão, de assassinato, de raptos, as pessoas têm medo. Mas se nós não exercemos a cidadania, quem vai exercer? Quem vai salvar o nosso país? Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Mesmo para terminar, como medir os efeitos e os impactos deste caderno? É verdade que se calhar não tem ainda um mês de circulação, se calhar ainda nem chegou às mãos das pessoas que precisam, né? Mas como é que a Comissão dos Direitos Humanos vai fazer para medir, perceber até que ponto o cidadão já tem informação suficiente sobre os seus direitos em relação à manifestação? Bem, nós vamos ver isso através do debate público que vai acontecendo em torno deste tema. Se de facto estão a ler o caderno da Ordem dos Advogados, até que ponto a Ordem dos Advogados está a cumprir, porque isso é uma das formas de cumprir com uma das atribuições da Ordem dos Advogados, uma das atribuições que consta do Estatuto da Ordem dos Advogados é a defesa do Estado de Direito Democrático, é a defesa dos direitos e liberdades fundamentais. Então, através desse caderno, a Ordem está a pôr em prática as suas atribuições e vamos avaliar através dos instrumentos de debate público existentes, seja a imprensa, seja as redes sociais, seja através das queixas também que vão dar entrada nas instituições de justiça relativamente a alguma proibição
ilegal da liberdade de manifestação. Também vamos avaliar se começarmos a ver que a polícia, as autoridades municipais não estão, se não estiverem, a proibir, a verem que, de facto, a Ordem dos Advogados informou-nos e fomos consultar na lei, de facto, a forma como nos comunicaram está correta, não há nada aqui que viola qualquer interesse público e as pessoas passarem a manifestar. Vamos assistir nos próximos dias, se houver um tipo de marcha, um tipo de manifestação diferente daquelas que estão a acontecer agora, de bajulação, nós vamos poder fazer essa avaliação. Não estou a dizer que não podem manifestar no sentido de bajular. São livres, desde que seja na lei. Podemos bajular, mas não impeçam os outros que não querem bajular de manifestar também. Doutor Jânio Apóstolo, muito obrigado então por seu esclarecimento. Ficamos a saber um pouco mais sobre esses cadernos dos direitos humanos, qual é a importância que visa a cidadania e tudo mais que deixou-nos ficar então aqui os representantes da Ordem dos Advogados.